Estatisticamente, em ortopedia, a segunda maior causa de consulta, de visita ao médico ortopedista no mundo é o joelho, atrás somente da coluna. Então, o índice de lesões e de dores e disfunções é muito grande. Tem várias teorias para isso, né? Existem alguns autores, alguns antropólogos que dizem que o nosso joelho ele ainda não é 100% adaptado para a posição bípede. Então, isso explica o porquê que a gente tem tanta lesão e tanta degeneração avançada. Ah, faz sentido isso, Né? não é? E a gente tem bastante coisa entrando agora em estudo, né? O funcionamento do joelho da mulher tem sido provado que ele é totalmente diferente, diversos fatores aí reumáticos, inflamatórios que têm entrado nas pesquisas. Então, tem muita coisa nova em cirurgia do joelho que a gente está levando em consideração. É uma das áreas que mais tem pesquisa e mais se modifica a técnica cirúrgica, se modifica a técnica de tratamento. E uma coisa que sou muito orgulhoso é que a medicina brasileira e a fisioterapia brasileira, elas são reconhecidas internacionalmente como uma das melhores e de vanguarda no estudo de problemas de joelho, né, de outras articulações, em relação aos outros países, inclusive de muitos países já avançados, aí, economicamente mais avançados que o Brasil. Quais são os principais problemas do joelho? Quais são as maiores queixas no seu consultório? Então, a queixa principal, né, que é o carro-chefe, é uma doença com nome esquisito chamado condromalácia. A condromalácia ela é um amolecimento da cartilagem, da patela, né, daquele ossinho que a gente tem na frente do joelho. E antigamente não se sabia o porquê que acontecia, e quando começou a fazer ressonância magnética e começou a se operar muito condromalácia, hoje em dia é muito claro. Quem estuda um pouquinho a doença sabe que ela é causada por mau funcionamento do nosso corpo, mau funcionamento do aparelho locomotor. Então a gente pega crianças que não têm dor no joelho, é muito raro criança ter dor no joelho, se tiver a gente tem que investigar alguma coisa mais grave, e aí chega na vida adulta a pessoa começa a ter dor. Por quê? Porque a gente tem que estudar, fica muito tempo sentado, e a gente se locomove mal. A gente desce escada de maneira errada, a gente sobe escada de maneira errada, a gente faz muita coisa de maneira errada, e aí a cartilagem, a patela não trabalha de uma função adequada, existe um ponto de hiperpressão e ela fragmenta e a gente começa a ter lesões, às vezes lesões extremamente graves que vão para tratamento cirúrgico direto. Então a gente pega, por exemplo, meninas aí que entram na academia, começam a treinar sem orientação, e aí começam a fragmentar e começam a desenvolver a doença. E a segunda causa é a lesão do ligamento cruzado anterior. O cruzado, quem arrebenta o cruzado são, na maioria, homens, né? Estatisticamente, as mulheres se lesionam mais, mas no Brasil, por questões culturais, os homens praticam mais esportes. Então, a gente pega muitos homens com a lesão de cruzado. E a terceira é a degeneração, que é o envelhecimento da articulação, que chama artrose. Então, aí o tratamento já muda bastante coisa, tem cirurgias mais agressivas, mas essas são os três principais carros-chefes aí do consultório. Eu vou começar te perguntando por que a gente desce a escada errado e sobe a escada errado. Então, porque vamos hoje lá. em dia a gente passa o tempo, tudo tem escada, né? É Sim, muito vamos difícil o lugar que não tem escada. Então, mas a gente pega, por exemplo, a população, se a gente for ver dados estatísticos, tudo bem que a gente não fazia tanto diagnóstico, mas a gente pega dados estatísticos da população dos anos 40, 50, 60, tinha muito menos lesão, porque as pessoas não tinha tanta tecnologia, tanto elevador, as pessoas se locomoviam mais. Hoje em dia a gente fica lá, sentado o dia inteiro, vai subir um lance, um andar, sobe de elevador e tal. Quando você vai subir e descer uma escada, de maneira mais simples, mais leiga, o corpo não está preparado para aquilo. E o grande problema, apesar da gente estar falando de joelho, ele começa numa região do nosso corpo chamado de core, que é a região central, que é onde a gente pega abdômen, região lombar, quadris. O quadril não funcionando direito, o mau funcionamento dos quadris leva a um mau funcionamento do joelho e a gente começa a ter ponto de hiperpressão de cartilagem e uma série de problemas no joelho. Então a gente pode ter a tal da condromalácia ou pode predispor a dar uma lesão de cruzado, uma desaceleração. Outros pontos, né, da canela, do pé, do tornozelo, a gente pode ter lesão também. Mas basicamente porque as pessoas se movimentam de maneira errada. Tá? E aqui, colocando um parênteses, eu tenho 22 anos de especialidade em joelho. Tá?
Quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar com o joelho, 2003, mais ou menos essa época, 2002, 2003, a gente não pegava no consultório tanta criança adolescente com lesão grave, lesão de cruzado, lesão cartilaginosa, e a gente tem pego isso hoje. Por quê? Porque as crianças ficam muito tempo em celular, tablet, computador, não saem para brincar. Eu sou dos anos 80, eu saía para brincar na rua, e eles não brincam. Quando vão fazer alguma coisa, algum gesto esportivo, acabam tendo lesões que antigamente não tinha. Esse ano agora, 2021, eu operei 3 cruzados de crianças abaixo de 10 anos. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim, tem muita coisa que está mudando. A pandemia, agora, a quantidade de pacientes que tem vindo com agravo de doença cartilaginosa, de doenças de joelho, está sendo muito grande, porque as pessoas ficavam em casa, ou treinaram errado, ou não fizeram nada, e tiveram uma série de agravos. Então, as pessoas estão se movimentando de maneira errada, e isso aumenta muito o índice de lesão. O ligamento cruzado é um problema também, né? Sim. Agora, sim. eu pensava que o ligamento cruzado dava problema porque a pessoa tinha pé chato, ou porque pisava errado, ou porque tinha pisada pronada, daí desestabilizava o joelho, e daí desestabilizava para cima tudo, o joelho, o quadril e tal. E não, é o contrário, é o quadril que desestabiliza? Não. Então, essa é uma teoria antiga. Antigamente a gente achava que a pisada determinava o funcionamento do joelho. Então, essa teoria mudou. A gente ainda olha muito para a pisada, mas o funcionamento do joelho, a forma de você lesionar um cruzado, o mecanismo que leva a isso mudou bastante. Então, a gente foca muito nos quadris, e uma das causas da lesão do cruzado em mulheres atletas, né, mulheres que jogam vôlei, mulheres que jogam futebol, mulheres que vão esquiar, é justamente não só o enfraquecimento da musculatura do quadril, mas a rapidez da contração muscular dos quadris da mulher em relação ao joelho, em milissegundos, ela é demorada. Então a mulher ela tende a colocar o joelho numa posição que chama não retorno, e ela acaba torcendo, acaba tendo mais lesão de cruzado. Então você vai para os Estados Unidos, eu vou muito para os Estados Unidos para fazer fellow, a gente chega lá e vê muito mais mulheres sendo operadas de cruzado do que homens. Aqui no Brasil inverte. Aqui você vê muito mais homens sendo operados. Olha, e essa história de que a cartilagem não se recompõe. Antigamente se falava em glucosamina com condroitina, e hoje se fala em colágeno. Sim. Ou tudo somado é que tem que ser feito? Ou nada tem que ser feito nesse sentido? Cartilagem é uma das áreas que eu mais gosto de estudar, né? Eu já fui para fora, fiquei agora em 2018 num centro grande lá na Suécia de regeneração de cartilagem. E muita coisa mudou. A grande verdade é que a cartilagem é um tecido de cicatrização muito lenta, é diferente de uma pele. A cartilagem ela tem muito pouca célula, uma matriz extracelular, um colchão muito rico em colágeno tipo 2, em proteoglicanos. Então, quando você machuca a cartilagem, não quer dizer que ela não regenera. Existe um potencial de regeneração, mesmo sendo pequeno, mas ele é muito lento. E existem algumas novidades, né, da ciência atuais. Antigamente se achava que quanto mais você era ativo, mais jogava bola, mais corria, mais fazia um crossfit, mais você degradava a cartilagem. Hoje em dia, tem alguns estudos mostrando que a pessoa que é muito ativa, moderadamente para muito ativa, ela tende a liberar enzimas anti-inflamatórias que protegem a cartilagem. Então você pega grupos de corredores, né, por exemplo, pessoas você pega corredores entre 30 anos e 50 anos de idade, e você compara esses corredores de rua, faz o mesmo treino, com sedentários da mesma faixa etária, o sedentário ele degrada mais cartilagem. Ele perde, ele tem uma aceleração de artrose muito grande. Então, o sedentarismo, entre outros fatores, está ligado à degradação cartilaginosa. Então, o tema de preservação de cartilagem, de regeneração cartilaginosa, ele é muito controverso. Esses nutracêuticos que entraram no mercado, a glicosamina, condroitina, colágeno, diacerina, eles são muito controversos porque o paciente começa a tomar, a média é que 10 a 20% das pessoas melhorem sintomas. Mas os estudos, né, mais sérios, que não tem patrocínio da indústria farmacêutica, nenhum consegue diferenciar isso de um placebo. Então, a minha ideia é sempre assim, quando eu vou pegar uma pessoa no consultório, e para mim, assim, como médico, a minha principal missão é orientar a pessoa sobre a evolução natural da doença, ou seja, sem intervenção médica, o que vai acontecer com aquela doença, é ele entender por que ela está tendo aquilo. Então,
O grande recado que eu passo para os meus pacientes é que ele tem que se movimentar melhor, ele tem que estar ativo. Então, se a pessoa estiver ativa, a chance dela degradar a cartilagem é muito menor. E aí a gente pega assim, modificação de hábitos de vida, dormir melhor, comer melhor, perder peso, fazer atividade física dentro dos limites fisiológicos, fortalecer, e a cerejinha do bolo seria o nutracêutico, o colágeno, por exemplo, que você está falando. É que o grande problema no Brasil é que essas medicações são muito caras. E se a gente for basear o tratamento exclusivamente nessas medicações, a conta final chega muito alto no final de 1 ano, de 2 anos, e o resultado pode não ser desejado. Então é muito importante, desculpa, só para finalizar, é muito importante, tudo bem. Eu sou neto de italiano, então eu gosto de falar. Mas pode falar, aqui é o lugar certo para falar. Tá. É muito importante que a gente pense também no custo final de um tratamento, né? Porque você vai operar um paciente, você pensa na cirurgia, pensa no pós-operatório, etc., quando a gente vai indicar um tratamento cirúrgico. Quando a gente indica um tratamento conservador, tem que pensar o quanto vai ser o custo final, porque senão a pessoa chega e gastou 20 a 30 mil num tratamento, não surtiu efeito, é um grande problema, é um negócio assim, frustrante para ambos os lados. Então, por isso que eu falo, tanto eu falo para quem trabalha comigo e para os meus alunos, é importante que o médico trabalhe baseado em evidência científica, quando a gente tem evidência científica. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!